6h13 de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso nessa manhã. E muita gente não se dá conta, mas a falta de energia elétrica, em muitos casos, acontece por conta de acidentes de trânsito. Para você ter ideia, só este ano, mais de 200 postes de energia foram atingidos por automóveis. Em média, a cada 4 dias são derrubados 3 postes aqui na capital. Na semana passada, 2 municípios ficaram parcialmente sem energia por causa de um acidente na rodovia AM070. Quando um poste é derrubado, a concessionária leva em média 4 horas para fazer a substituição. Nesse tempo, milhares de consumidores ficam sem o fornecimento de energia elétrica. E muitos não sabem que a origem de todo o problema está no desrespeito às leis de trânsito. Acidentes como esses pressupõem alta velocidade e embriaguez ao volante. Para este especialista em perícia de trânsito, existe um desrespeito generalizado às leis, onde condutores fingem que aprendem a legislação e as autoridades fingem que fiscalizam. Se eu não tenho uma educação de forma correta, se eu não conheço o Código de Trânsito e as atualizações que estão acontecendo, eu não tenho como saber me comportar de forma correta no trânsito. Automaticamente isso vai gerar acidente. E aí, até vítimas fatais. Cada poste de concreto custa R$4.000, que devem ser pagos pelo autor do dano. Mas nem sempre dá para identificar o causador. Sem a conscientização dos motoristas, não há como diminuir os acidentes e as interrupções de energia. Acontece muito isso, do cara sair para beber e dirigir. Hoje tinha como reduzir isso, né, cara? Por causa que tem os carros de aplicativo, né? Dá pro cara sair para ir beber. Se volta de mototáxi. De mototáxi também, né? Mas não, aí sai dirigindo em alta velocidade, aí acontece isso, né? O prejuízo é muito grande e esse prejuízo sobra para a população. E eu não estou falando apenas do prejuízo financeiro, mas do prejuízo à vida, né? Em muitos casos, muita gente fica com algumas sequelas de acidentes ou até mesmo perde a vida por conta de imprudências no trânsito. Essa questão de energia acaba sendo um detalhe diante da gravidade do que acontece. E quem derruba um poste, com certeza vai ter um dano material bem grande no veículo e, além de arcar com a reforma do próprio veículo, vai ter que custear essa substituição desse poste, que vai custar em torno ali de R$4.000. Você vai ter essa dívida com a Eletrobras Amazonas Energia. Então, o melhor é que você procure ser o mais prudente possível, seguir as regras de trânsito de forma adequada e principalmente não beber se tiver alcoolizado, porque além de ter o prejuízo ali, de causar um acidente, de pagar o poste, você vai pagar uma multa altíssima por conta dessa infração de trânsito, ainda pode perder o direito de dirigir. Então, existem várias facilidades que podem ajudar o condutor que decidiu tomar bebida alcoólica e precisa se deslocar. Para muitos alunos, matemática é um verdadeiro bicho de 7 cabeças. Mas olha só que notícia boa. Uma professora aqui de Manaus criou um aplicativo para ajudar estudantes de uma escola pública a entender uma das regras importantes da disciplina. Em pouco tempo de uso, em sala de aula, a diferença no aprendizado já é sentida. Matemática nunca foi o forte da Jamile. Não era assim muito boa, mas eu me esforçava sempre para mim ter uma nota boa. Marcos, de 14 anos, também teve suas dificuldades com a disciplina. Eu tentava, se ficasse de recuperação, eu me esforçava para recuperar as notas. A matemática é uma das disciplinas que mais leva os estudantes a ficarem de recuperação. Como essa matéria exige muita atenção e raciocínio lógico, nem sempre é tão divertido aprendê-la. Só que nessa sala de aula, a realidade começa a mudar. Com a ajuda da tecnologia, aprender matemática nunca foi tão interessante e divertido. No começo, assim, a gente ficou meio complicado, mas depois eu consegui entender e agora me ajudou também. Acho que meus colegas também ajudaram eles muito. O aplicativo que tanto tem melhorado a relação dos estudantes com a matemática é esse aí, o Triângulo Numérico. A plataforma digital nasceu de uma ideia da professora Ramina. Ela desenvolveu o aplicativo com a ajuda de um ex-aluno que hoje é engenheiro da computação. Eu já trabalhava com jogos de papel, né, tabuleiro, etc., mas nada digital. Então, eu comecei a usar ideias que eu já tinha
não só para esse aplicativo, porque eu também já fiz outros, né, associado aos meus orientandos, que eu também trabalhei na faculdade, então eu comecei a desenvolver esses aí também. Você vê que eles estão concentrados, você percebe que eles não geram bagunça, a concentração, e isso é interessante. O software ajuda os estudantes a entender a comutatividade da adição. O nome é complicado, mas basicamente significa que a ordem das parcelas não altera o resultado. Antes, essa continha era ensinada no papel. Agora, com o jogo, os estudantes aprendem a regra no tablet. Nós temos que todos esses lados têm que dar 10. Eu vou colocar aqui para ver se vai dar 10. 5, 9, 10. Aqui já deu 10. Aqui 7, 8, 9, 10. Agora tá certo. Aí conclui. Tudo ok o jogo. E assim eu vou passando, aí vai vindo mais contas para mim resolver o jogo. Foram necessários 6 meses para desenvolver o aplicativo, que começou a ser testado no ano passado. A gente fazia todos os testes, né, com os alunos, né? Aí, qual o problema que dava, a gente ia lá e consertava para ficar meio melhor o aplicativo. Está ajudando bastante a professora na sala de aula. E eu acredito que a gente vai estar continuando para melhorar mais o aplicativo e fazer ele ficar bem completo. Por enquanto, a plataforma tem sido usada apenas na escola. Mas a professora já estuda disponibilizar o aplicativo na internet para que outros alunos tenham acesso. Eu quero deixar que meus colegas de trabalho, na área da matemática principalmente, divulguem também, usem na sua sala de aula, né, ou com seus filhos, deixar gratuito para todos experimentarem e acharem um pouquinho também, né, começarem a se apaixonar pela matemática de forma lúdica. E já é possível emitir o documento de quitação eleitoral. Esse é um documento muito importante. Ele comprova se a pessoa está em dia com a Justiça Eleitoral e substitui aqueles comprovantes que recebemos depois da votação. Além disso, ele é obrigatório para quem vai tirar o passaporte ou assumir algum cargo público. A certidão pode ser emitida no site do Tribunal Superior Eleitoral. Basta informar o número do título de eleitor e os dados pessoais. Outro jeito bem fácil é através do aplicativo e-Título, que pode ser baixado no seu celular ou tablet. Você também pode solicitar nos cartórios eleitorais. A certidão de quitação eleitoral é gratuita. E agora você acompanha a agenda dos candidatos para o dia de hoje. O candidato amazonino Mendes da coligação Eu Voto no Amazonas faz visita ao bairro de Santa Etelvina pela manhã e à noite concede entrevista a uma emissora de TV. Wilson Lima da coligação Transformação por um Novo Amazonas não divulgou a agenda. E o Comitê Estadual de Combate à Corrupção e Caixa 2 solicitou à Prefeitura de Manaus a gratuidade do transporte público no segundo turno das eleições, dia 28 de outubro, assim como aconteceu no primeiro turno. O pedido deve ser enviado à Câmara Municipal, onde vereadores irão decidir se os recursos do município serão repassados às empresas de ônibus para custear a tarifa livre. No ano passado, durante as eleições suplementares, o Sinetran enviou ao TRE um ofício cobrando 6,5 milhões de reais referente ao transporte gratuito das eleições de 2014. Os altos custos podem ser um impasse, mas o comitê afirma a importância dessa medida para evitar promessas ilícitas e também transporte irregular de passageiros por partidos políticos. E é muito importante que, de fato, isso ocorra, levando em consideração que o primeiro turno houve a gratuidade, né? Já há uma abstenção muito grande dos eleitores, é um direito do eleitor ir votar e esse direito precisa ser facilitado, uma vez que esse processo de biometria, né, que mudou o local de votação, nem sempre aproximou tanto o eleitor da sua zona eleitoral. Além disso, muita gente acabou mudando de interesse, então quanto mais facilidade o eleitor tiver para cumprir o seu cidadão, o seu dever cívico, na verdade, ele vai conseguir votar e vai conseguir fazer o que deve ser feito no domingo do dia 28. É importante que a Prefeitura e os vereadores antecipem logo isso, porque na última vez eles deixaram para o último momento, votaram na sexta-feira já em regime de urgência.
E já já a gente volta com os casos de polícia. Uma dentista morreu ao cair de uma moto durante um assalto. Na interação com a Rádio FM o Dia, fraudes na gratuidade do transporte coletivo. Eu volto em instantes, não saia daí.